Oi, oi, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na Casa Cor 2022 e vim mostrar para vocês as tendências, as novidades, o que tem de mais novo na arquitetura e na arte. E esse é um ano que é comemorativo, são 35 anos de Casa Cor. E olha que interessante, a gente já começa aqui pela entrada. Em primeiro lugar, eles escolheram um prédio que é um marco na cidade de São Paulo. A gente está aqui na Avenida Paulista e a gente está aqui no Conjunto Nacional. Eles colocaram na rampa do Conjunto Nacional toda a história dos 35 anos de Casa Cor, desde o dia que começou. Então a gente tem tudo iluminado com a história, contando quem foram as pessoas que fizeram, que participaram. Inclusive lá dentro a gente tem uma ala que faz parte dos que mais participaram da Casa Cor, que são os homenageados. Então vale muito a pena visitar. Essa agora é a última semana, se você ainda não visitou, vem que fica até dia 11 de setembro. Tá muito bacana, tem muita inspiração, muita ideia e a gente vai fazer um tour com 10 ambientes para você ver. Bom, eu adorei a Casa Cor desse ano porque a gente tem ambientes menores, o que é muito legal porque a gente consegue ter ideias de coisas que a gente consegue aproveitar mais na nossa realidade. Eu já vou começar aqui com esse ambiente do Wesley Lemos, que foi um ambiente que eu adorei. Vocês vão entender por quê. Tem muito a nossa carinha. Bom, primeiro que eu achei muito legal que a gente tem muita mistura de materiais naturais. Vocês vão perceber isso ao longo da Casa Cor toda. De todos os ambientes que eu mostrar, a gente tem bastante material natural. Aliás, já vou até avisar aqui que eu devo falar a palavra orgânico umas 30 vezes aqui nesse vídeo. Por quê? Porque tem muita forma orgânica. A gente começa com esse ambiente que a gente tem essa pintura toda alaranjada, nesse formato orgânico. O que é legal disso? Reparem que é um ambiente todo clarinho, ele tá todo branco, a gente tem um sofá branco. Isso foi até uma das coisas que eu comentei no da Casa Cor do Rio de Janeiro, que a gente não tinha mais tanto branco, a gente tinha tudo mais... aliás, não tinha tanto off-white, a gente tinha mais branco. Aqui a gente ainda tem o off-white, que eu sinceramente prefiro. Que também é difícil a gente colocar numa casa, depende muito do seu estilo e depende também por conta de sujeira, né? É muito difícil a gente ter um sofá brancão assim e conseguir mantê-lo. Mas eu quero mostrar pra vocês esse ambiente porque eu achei ele bem interessante. Primeiro a gente tem bastante material natural, então a gente tem uma mesa de madeira toda treliçada. Junto com essa mesa, fazendo uma composição com ela, a gente tem uma mesa de mármore, então sempre os materiais naturais. Junto com a mesa e essa parte toda, a gente tem um tapete num tom marrom. Então ele fecha, ele dá esse aconchego para o ambiente, mesmo o ambiente sendo todo claro. Isso que eu gostei muito também, com relação a essas pinturas terracota, ó. E a gente tem um armário espelhado aqui no fundo que dá o reflexo da pintura. Olha como fica interessante. Então é um ambiente pequeno, aqui é só uma área de sala, que ele faz assim uma ideia de bar aqui, um pouco de cozinha, mas é uma sala aconchegante. Os elementos naturais, eles ficam bem marcantes. Isso aqui eu amei, a gente já fez em alguns projetos essa área de floreira na lateral. Só que olha só, esse rack todo, ele não é de marcenaria, ele é todo em pedra. E na parte de baixo tem uma iluminação super leve. Eu amei, achei assim um ambiente bem gostoso, aconchegante, agradável. Tem elementos que a gente consegue usar numa casa, né, na realidade, porque o ponto da Casa Cor é que tem muitas coisas que são conceituais e a gente não consegue usar muitas vezes nos nossos projetos. Mas eu gosto de mostrar aqui no canal para vocês opções que a gente consiga usar na nossa casa. E esse é um ambiente desse. A gente consegue usar essas pinturas com esse tom de terracota, a madeira clara, essas misturas também dos elementos naturais. Então esse ambiente do Wesley Lemos eu achei muito legal. Aqui a gente já tem bastante dos conceitos que vocês vão ver aí ao longo da Casa Cor. Então eu adorei esse ambiente. Agora eu tô no ambiente da Vaz Arquitetura. Esse também é um escritório que eu mostrei no ano passado, acho que eu me encanto com os projetos deles, pelo visto. Esse projeto eu achei muito legal porque ele dá a ideia de ser um estúdio. Então eu já gosto muito de pegar essas ideias de que você consegue aproveitar.
Primeiro a gente começa aqui. A gente tem um banco, ó, dentro de um pórtico. Eles têm um pé direito mais alto aqui, então eles fizeram um pórtico. Acima dele a gente começa com essas prateleiras. Reparem que a gente tem bastante preto aqui, mas ele não é um ambiente escuro. Por quê? Em todas as outras paredes eles colocaram meia parede em uma marcenaria tom de fende, o que já dá uma boa clareada no ambiente. Além disso, a parte de cima do ambiente, né, dessa parte que a gente tem, ele tá num fende um pouquinho mais claro, quase um cinza. E o teto, gente, é amarelo. E não dá a impressão de que a gente tá num ambiente pequeno, mesmo tendo muitas cores e muito fortes, o que eu achei muito legal. Além disso, a gente tem também bastante mistura de texturas, sempre os elementos naturais. Então, bastante couro, bastante madeira, a mesa de madeira natural escura. Eu gostei muito desse ambiente porque ele remete muito a essa ideia do estúdio, que a gente consegue ter uma sala de estar, uma sala de jantar, área da cozinha. Eles fizeram aqui com a ideia de uma ilha, olha só, que ficou bem legal também, porque ela fica em torno, né, em todo o ambiente, então bem integrado. Achei super legal. Achei a ideia bárbara de fazer o que também? Separação de ambientes através de um degrau. Então, um quarto, ó, iluminação indireta. Super importante. E reparem também num detalhe, a gente tem dois tipos de acabamento. A gente tem um porcelanato na parte de baixo, que é sala e cozinha. E no quarto, ele já vem com um piso, que também é um porcelanato, só que é de madeira. Tá vendo só? Então a gente já muda o ambiente através dos acabamentos. Aqui, além de ter o piso diferente, a gente também tem o teto diferente. Uma iluminação diferente de um ambiente para o outro, que a gente também tem o teto de madeira, exatamente o mesmo piso de madeira que a gente tem aqui, a gente tem o mesmo acabamento no teto. Então, eu gosto muito dessa ideia de criar elementos para fazer a divisão de ambientes. Isso é uma coisa que eu comento muito, que a gente faz com marcenaria, que a gente cria uma divisão através da marcenaria. E aqui eles usaram outros acabamentos. Eu adorei a ideia. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ver a integração dos ambientes através dessa estante. Porque ela é uma estante contínua. Então, a sua visão, ela não vai encerrar no quarto. Ou, né, quando você entra no quarto, a gente tem o mesmo acabamento, ó, vindo de fora a fora, só que na parte de baixo, onde a gente não tem essas estantes, né, as prateleiras, a gente já tem um outro acabamento. Então, aqui a gente tem uma parte que faz parte da cozinha, entrou pra cá, a gente tem a área que faz parte do banheiro desse estúdio. Esse ambiente também achei super legal, porque a gente tem alguns elementos que são elementos muito simples, mas que deixam o ambiente super legal. Aqui é o ambiente do Caio Bandeira e Thiago Martins. De novo, a gente volta com aquele mesmo conceito que eu falei já desde o começo. Elementos naturais, muito misturados. Então a gente tem um tapete de sisal, só que ao mesmo tempo a gente tem as peças modernas, então os sofás orgânicos. Aqui na parte da TV existe uma pedra bruta, provavelmente um granito bruto. Então a gente tem muitos elementos, muitas texturas e muitas misturas. Mas o que eu gostei muito, que eu quero mostrar pra vocês, é esse lado aqui. É uma cozinha gourmet, a ideia deles. Então a gente tem uma mesa, olha que mesa bonita, uma mesa bruta, uma mesa com uma madeira natural, leve. Só que a gente tem aqui uma pedra, que é um granito Itaúnas. Todo mundo tem um super preconceito de usar. E eu adorei a ideia, porque ele ficou leve. É um granito super barato, que ninguém quer, às vezes entrega pela construtora, as pessoas querem tirar. Qual que é o diferencial dele, que a gente pode usar? Ele não tem um acabamento polido, que é o que dá aquele brilho. Aqui, provavelmente, tem um acabamento mais pro levigado, que ele é um acabamento que fica mais bruto, mais rústico, mas ele fica mais opaco também. Então, ele não dá aquela sensação brilhosa de uma pedra comum. Então eu gostei muito dessa ideia. O que eu gostei também, porque é uma coisa que a gente usa muito, a estrutura de serralheria. E reparem como ela tem a combinação do tom da pedra, né? A pedra, ela tem esses rajadinhos nesse mais pro marrom, com bege. E é exatamente a tonalidade que eles usaram na serralheria. Uma outra coisa que eu gostei bastante desse ambiente é que na parte de baixo dos armários, a gente tem uma textura de palha. Mas vejam só, não é uma palha vazada. Eles fizeram o próprio armário, aqui ele tem essa moldura e nessa parte recuada, ó,
ele é fechado mesmo e a gente tem só textura de uma palha bem fechadinha. Olha só que legal, uma trama super bacana. Então a gente tem todos esses elementos naturais que deixam o ambiente bem clarinho, bem neutro, super homogêneo, né, visualmente, que eu achei bem interessante. Mas eu realmente quis mostrar aqui pra vocês por conta da pedra, porque a gente consegue usar uma pedra dessa, que é um granito Itaúnas, de forma bem interessante. Uma outra coisa que eu gostei bastante desse ambiente foi a estante com a iluminação na parte de trás, que é uma coisa que vocês vão reparar muito que tem nessa Casa Cor de 2022. Como que é feito? Eles fazem o fundo, a gente não coloca embaixo da prateleira, tá? A iluminação, ó, não tem nada aqui. A gente recua a prateleira do fundo, deixa solto do fundo e a iluminação fica na parte de trás da prateleira. O que é interessante isso? Aqui no fundo eles colocaram um porcelanato polido. Na verdade, me desculpem, nem é um porcelanato, deve ser isso aqui, deve ser uma pedra natural mesmo, acho que um mármore. Bem polido, e aí ele dá esse brilho, né? Ele pega a iluminação e reflete. E olha como que fica o efeito da iluminação, que interessante. A gente tem uma estante inteira iluminada, super leve, você olha o foco atrás desse mármore todo rajado, super bonito, com uns tons de dourado, que trazem muito para esse tom do Frejó que a gente tem aqui, que são os elementos naturais de novo. Também, reparem só que a gente tem muito disso em toda a Casa Cor. A parte orgânica, né? Então a estante, ela não tá mais toda retinha, quadradinha. A gente tem toda a volta da estante fazendo essas curvas, né? Que fica muito mais legal, fica muito mais leve. Então achei super interessante esse ambiente. Agora eu tô no ambiente do Alexandre de Deon e do Hugo Schwartz. O que eu gostei desse ambiente? A mistura de cores. Quem me conhece sabe que eu amo cores, amo essas misturas. Então a gente já começa com um tapete super colorido que tem vinho, laranja, bege, verde, ele é super colorido. Mas ele não é o foco do projeto. Se você olha no geral, você não olha só esse tapete. O que a gente tem também? Uma cabeceira toda em tom mostarda. O que eu gosto dessa cabeceira? A iluminação indireta. Dá uma olhada como a iluminação faz o efeito nessa parede de textura. Isso aqui é aquela textura que a gente tem na varanda que entrega no prédio, que a gente não gosta. Mas olha o efeito que deu aqui. Ela dá uma textura super aconchegante, ela fecha o quarto. Junto com isso, ele teve a ideia de colocar tons de azul com rosé na cama. Olha a quantidade de cores, que delícia que ficou. É um quarto super aconchegante, tem um piso de madeira mais escuro. E no final do quarto, a gente tem um painel ripado, que não poderia faltar. Um painel verde. Esse tom de verde musgo fechado, eu acho que ele dá essa intenção do vibrante para o quarto. Então, se a gente tivesse um painel amadeirado ali, por exemplo, seria um quarto muito mais clean. Então, a gente tem também essa parte da linha, né, do formato mais curvo, a gente não tem nada muito reto, o que deixa muito mais leve o ambiente quando a gente tem essas quebras. E um outro ponto que faz a combinação com esse ripado é a parte do home office que eles fizeram, que olha que maravilhoso, eles fizeram uma pedra, essa pedra verde, incrível, toda de forma orgânica, que cruza essa parte de baixo no amadeirado com a parte de cima da pedra. Olha que bacana que ficou essa ideia. E na parte de cima eles colocaram um porcelanato, uma cerâmica na verdade. É um revestimento da Portinari, nesse tom de rosé. Então a gente tem diversas cores nesse ambiente. A gente tem vinho, laranja, verde, rosa, mostarda, azul. E olha como você não enxerga um ambiente pesado. Então saber usar as cores faz com que o ambiente fique leve. Eu achei esse ambiente assim super gostoso. Um quarto bem aconchegante, que é um quarto alegre também. A gente não precisa ter um quarto tudo branquinho, sabe? Tudo muito clean. E também ele tem os mesmos materiais que a gente comenta das texturas, né? Então a gente tem uma cerâmica nessa parede, na outra a gente tem uma textura, a pedra natural com esse verde que ficou maravilhosa, muita madeira natural também. Então a gente tem tanto no piso quanto esse rack, né? Esse móvel suspenso, iluminação indireta.
muita iluminação indireta, que eu acho super interessante, porque cria também cenas do ambiente aconchegante. E lá no fundo, que é onde a gente tem esse ripado, a gente vai para a área do closet e do banheiro. Vamos lá? Então aqui eles seguiram o mesmo ripado, né? A gente tem essa tonalidade do ripado fazendo a onda. E eles colocaram a pedra que a gente tem lá naquele formato de nicho, que também é um nicho que a gente gosta muito de usar. A gente mantém essa tendência do nicho, das ripas. Tem gente que já cansou, né? Mas reparem que também é uma ripa um pouco mais bruta, um pouquinho mais robusta. Ela não é uma ripinha fina, ela é uma ripinha maior, um pouquinho mais pesada. Inclusive aqui, ó, eles fizeram o próprio puxador, ó, fazendo a ripa. Então, eles colocaram 2 ripas onde fica o puxador. E o banheiro, gente, eu achei assim, simples, leve e muito a nossa cara. Ele é um banheiro todo em mármore, um mármore estilo Carrara. Tem a parte da bancada mais orgânica, metade da parede, ó que legal. E na parte de cima eles colocaram a mesma textura que eles usaram lá no quarto. Espelho nesse formato com moldura preta. Todos os metais pretos. Então, assim, é um banheiro que eu amo. É um banheiro que tem um estilo que não cansa, sabe? E aqui pra dentro, ó, reparem que a gente tem o piso do banheiro de madeira que entra. E a gente só vai ter a parte de mármore dentro da área do box, que é um box bem diferente. Eles pegaram uma ideia de banco, olha só que bacana. A ideia do banco e entortaram a banheira. Olha que incrível que ficou, não parece que ela tá esculpida nesse mármore? Tô muito animada, né, gente? Mas, gente, ficou lindo. E outro detalhe, reparem que lá fora a gente tem aquela curva que faz o closet, né, do ripado verde, a gente tem a mesma curvatura aqui dentro. Olha só. E mais um detalhe que eu acabei de reparar. O forro foi feito com a mesma textura, então não é um forro branco. Ele também tem a mesma textura da parede. Eu amei. Agora eu tô no ambiente da Marina Linhares. Esse é um ambiente que ele não tá muito usual, ele é um ambiente super colorido, bem diferente, tem bastante texturas. Mas a gente pode pegar focos dele que eu achei interessantíssimo. Eu vou começar por aqui, que tem um bar. E olhem só, em primeiro lugar eles fizeram esse pórtico que eu adoro, eu acho a ideia muito legal porque ela faz uma separação dos ambientes. Aqui eles fizeram gavetas para pôr as bebidas, o que é muito interessante. Porque a gente tem, obviamente, né, fazendo as alturas que a gente vai colocar essas bebidas, a gente tem uma facilidade de abrir e pegar as bebidas. Quando você tem, por exemplo, um bar que você vai ter um armário fechado na parte de baixo, você quer colocar alguns vinhos, é muito mais fácil a gente ter em formato de gaveta. Então aqui eu gostei bastante dessa ideia. Uma outra coisa que eu gostei muito, essa mistura, que no fundo do armário, né, que esse fundo é um armário todo em madeira, a gente tem um revestimento verde, que é esse estilo que eu gosto bastante, que ele parece aquele Marrakech da Decor Tiles que a gente já usou bastante nos nossos projetos. Ele é um revestimento verde que ele traz a cor para essa área do ambiente. Eles também fizeram uma estrutura em serralheria, olha que interessante, essas prateleiras que elas são encaixadas nesses pinos. Então tem um pino e a prateleira faz a volta, olha só que bacana. Então não são coisas tão usuais, são coisas mais conceituais, mas que a gente pode aproveitar pequenos pedaços desses pontos para em casa, né? No dia a dia a gente consegue usar em outros projetos. Aqui, o que eu gostei também, mistura de cores, de texturas. A gente tem, de novo, essa estante, ela segue por todo o ambiente, fazendo algo que deixa o olhar integrar o ambiente num geral. Aqui a gente tem 4 espaços, mais ou menos. A gente tem essa pequena sala, uma sala de estar maior, uma sala de jantar e o bar. E todos os ambientes estão integrados a partir dessa prateleira superior. Então aqui a gente tem o mesmo, a mesma madeira que a gente tem ali no bar. A gente tem uma estrutura aqui na lateral, uma estante também. O fundo da estante, que eu gosto bastante de reparar,
É um fundo em couro, no mesmo tom da madeira. Olha só, é um tom de rosé, assim, um pouco mais fechado, que ele dá essa impressão de que também o fundo é de madeira, mas não é, ele tem uma textura. Aqui também, ó, iluminação não está para baixo, a iluminação aqui está para cima. E um detalhe, você vai reparar que a gente tem uma iluminação aqui, essa prateleira não tem iluminação, mas a prateleira de cima está iluminada. Como isso? A gente tem essa iluminação voltada para cima e essa segunda prateleira, ela não tem fundo, ela está recuada do fundo. Então, essa iluminação vaza para toda a estante. Olha outra ideia bacana aqui, ao invés de ter fita de LED em todas as prateleiras, eles têm nessa daqui, que ecoa para as outras, e aqui eles têm uma arandela, olha só que bacana. E aí você pode fazer o foco, como aqui, né? O foco eram outros projetos da arquiteta ou uma arte, você tem uma arandela que faz um outro foco. Olha como é importante essa iluminação para o ambiente. Teto, achei muito interessante. Ela fez um teto como se fosse um teto de barco, né? Aqui a gente tem essa madeira que vai virando e ela abraça o ambiente. Então aqui é uma segunda sala de estar. A gente tem bastante cores nesse ambiente, a gente aqui não fica discreto não, aqui a gente tem realmente esse contraste das cores, que eu também acho legal, mas que, lógico, se a gente for usar num projeto, né, no dia a dia, a gente não vai usar tudo junto. A gente pode usar em um ambiente o tom de verde misturado com vinho. A gente pode, por exemplo, ter uma casa super clean e todos uns quadros coloridos. Então, eu acho que o importante da Casa Cor, pelo menos para nós como arquitetos, e claro, para todos que vão se inspirar, é saber pegar os pontos importantes, os pontos bacanas, e não só... Porque realmente é muito conceitual, né? Tem bastante coisa conceitual. Mas aqui a gente consegue pegar muita ideia bacana, muita solução inteligente e também saber usar essas texturas, porque a gente consegue visualizar no ambiente todo como que fica legal. Eu adorei o ambiente dela. Aqui, ó, a gente tem uma sala que nem parece que faz parte do ambiente, muito mais neutra, mas ela tá integrada a tudo isso, porque tem a continuidade da prateleira. Ali tem uma textura de cimento queimado bem clarinha, ó, que eu acho que ela tá mais para um tom de rosé. E uma mesa clean, com as poltronas, tom de rosé. E olha só como ela tá harmônica com o ambiente, porque tem os mesmos materiais, o mesmo tom de acabamento. O tom sobre tom do vinho com esse tom de rosé fica super legal. Então, eu adorei o ambiente dela. Esse é o ambiente da Consuelo Jorge e eu escolhi esse ambiente não porque ele tem muito a ver com a gente não, mas porque ele é um ambiente diferente, ele tem tons mais escuros, então ela fez esse painel nesse tom mais para um chumbo, de fora a fora. Ele não é um painel reto, que eu achei super interessante, ele é como se ele tivesse pontas no painel, então dá uma certa volumetria para o ambiente. Por que eu gosto quando tem um painel ou algum elemento que segue de um ambiente para o outro? Como eu sempre comento, o olhar ele integra o ambiente quando a gente tem o mesmo material seguindo de um ambiente para o outro. Logo aqui na entrada, a gente tem essa cadeira que é maravilhosa, uma cadeira de designer de Sérgio Rodrigues, é a cadeira jangada. Isso aqui, na verdade, é histórico, tá? Ela tá aqui bem na entrada como uma forma até de representatividade brasileira, que fica muito legal. E o que ela usou aqui também, que eu reparei? Esses elementos naturais, mas trazendo a brasilidade. Então, ali naquela estrutura em serralheria, a gente tem mais esses elementos cerâmicos, essa ideia da brasilidade, com essas correntes. Então, eu achei super legal. Essa parte aqui tá mais conceitual. A ideia é que seria ter um closet, mas é claro que na nossa casa a gente não vai fazer um closet todo transparente, que divide um ambiente com o outro. O que eu gostei daqui? A iluminação ficou muito incrível. E também a parte do quarto, mas eu acho que a iluminação é o ponto-chave desse projeto. Olhem só, a gente quase não tem iluminação no teto, então ele é um teto todo liso.
a gente tem pontos focais em locais importantes. Então, aqui a gente tem uma parede que ela quis dar ênfase. E aí a gente tem essa iluminação, ó, 3 spotzinhos, que chama pico esse spot. Ele é super pequeno, delicado e ele tem uma iluminação focal. E aí a gente não tem iluminações, ó, sempre uma iluminação voltada ali para a área de trabalho. Aqui, o que eu gosto muito do quarto? Essa cama elevada que tem a iluminação na parte de baixo, eu acho interessantíssimo, dá um aconchego, ela fica flutuante, olha só que legal. A parte da base da cama ser muito maior do que o colchão também dá um aconchego no ambiente, que também é interessante. Aí o painel que eu comentei, dá uma olhada, ele tem uma textura, como se fosse um papel de parede, e ele vai de fora a fora, ó, fazendo todo esse recorte. Só que ao mesmo tempo a gente tem a linha reta aqui embaixo, esse nicho que ela desenvolveu em pedra, fazendo todos os recortes ficarem bem aparentes. Mas o que eu quero te mostrar, olha essa iluminação que interessante. Olha como o ambiente está aconchegante, com uma luz bem fechada e ao mesmo tempo iluminado. Isso aqui é um perfil, ó, que vai de fora a fora em todo o ambiente, seguindo o mesmo painel, então a linha reta do painel, né, da base do painel, e ele ilumina, olha só, pro teto. E no teto, como o teto é branco, ele reflete pro ambiente. Eu adorei essa ideia, eu achei super aconchegante, é um ambiente diferente. Não é um ambiente que a gente viu muito aqui, tem muito ambiente colorido, muito ambiente claro. Eu gostei desse ambiente exatamente por ele ser uma proposta diferente. E aqui a gente tem muita sobreposição de tapetes, que eu achei legal. O preto, dá uma olhada como eles usam bastante o preto, o chumbo e um ponto de cor. Eles colocaram aqui um sofá amarelão, orgânico. Uma coisa que eu também acho super legal, maneira de usar quadro. Nem sempre o quadro precisa ficar pendurado na parede. Olha que legal que fica um quadro apoiado na sala. Então, não é um ambiente muito usual também, como vocês viram da Marina Linhares, porém é um ambiente que a gente consegue absorver ideias dele, ideias pontuais. Então, eu achei legal mostrar esse ambiente para vocês como uma referência. Estou aqui no ambiente do Todos Arquitetura, que é do Maurício Arruda. Tenho certeza que vocês conhecem quem ele é. E aqui eu quero mostrar porque é um ambiente da Duratex. Se vocês repararem em todos os outros ambientes, tinha muita madeira natural, folha de madeira, laca. E aqui a gente tem Duratex, que é MDF, que a gente usa bastante. Então eu acho legal de mostrar como que a gente consegue fazer os mesmos efeitos usando MDF. Também é uma coisa que a gente usa bastante nos nossos projetos, principalmente, gente, por conta de custo, tá? Claro que a madeira natural, ela dá um efeito diferente, mas muitas vezes não é possível dentro do budget do cliente. Então a gente gosta muito de usar. Olha só que legal esse quarto. A gente tem todo esse painel no MDF azul astral, inclusive foi um que eu postei esses dias nos stories e me perguntaram qual que era, porque ele é muito diferente, ele não é um azul super escuro e nem aquele azul bem clarinho, ele é um azul meio acinzentado. Olha que interessante, eles fizeram umas ripas de madeira, fazendo como se fosse um ripado sem similaridade, né? Similaridade? Assimétrico. Então eles fizeram todo esse painel no fundo azul e por cima essas ripas de madeira com tom escuro assimétricos, que eu achei super legal, porque aí dá essa ideia mais diferente, ó, uma arandela tá aqui e a outra ela fica entre duas madeiras um pouco mais estreitas. A madeira que foi usada aqui é uma madeira bem escura, mas na cabeceira tem uma madeira bem clarinha com a palha, que também é uma coisa que a gente gosta bastante de usar. Então eu gostei bastante da ideia de ter essa mescla, tanto dos tons de madeira, né? Aqui eles fizeram a ideia de um closet. O que eu gostei também é o mesmo acabamento, então ele tem esse MDF azul astral nas laterais. As gavetas são no acabamento mais escuro da madeira. E olha o fundo, ele tem um vidro canelado no fundo, porque ele dá fundo com o banheiro.
Então eu achei bem interessante isso. Às vezes num estúdio você consegue usar essa ideia, porque dá iluminação para um ambiente que talvez não tenha iluminação natural. Essa ideia é bem interessante para a gente usar no dia a dia. Aqui, olha que bacana, textura de cimento queimado não saiu de moda e ele inclusive aumentou. A gente tem agora várias cores na textura, a gente não tem mais só o cinza, o branco. Esse aqui, por exemplo, é um melão verde, é um cimento queimado tom de verdinho claro, que eu achei que ficou bem legal, combinou muito com o tom de azul. E entrando no banheiro, a gente tem elementos super diferentes. A gente tem uma pedra preta, com esses rajados brancos, que tá maravilhosa. A madeira escura na parte de baixo. E lá embaixo tem como se fosse um sócolo, mas é um armário, né? Um apoio, em mármore branco. E no fundo aqui, a gente não tem nada clássico, né? O mármore, a gente tem a ideia de ser clássico, de trazer a ideia do clássico. Aqui atrás a gente tem esse revestimento que é da Portinari, que ele parece aquele Color Mind, só que ele é texturizado. E ele também tem o mesmo tom de verde que a gente tem na parede, muito próximo. Então ele tem essa textura, olha só que bacana a mistura que a gente tem aqui do clássico com o moderno. Então esse mármore super chique, bem sofisticado e ao mesmo tempo a gente tem uma textura verde aqui. Então eu gosto muito das misturas. Um outro detalhe que eu não mostrei pra vocês, mas eu acabei de perceber, olha que bacana também, iluminação. Eles fizeram o frontão 2 centímetros mais pra frente e a iluminação ficou atrás do frontão. O que isso causa? Iluminação frontal pro espelho. Olha só como fica uma iluminação boa. E não é uma iluminação super forte, tá? É uma iluminação de LED ali. E aqui na parte de cima a gente tem a mesma iluminação que eu mostrei do outro ambiente, a Pico. Que elas são iluminações focadinhas, tá vendo? Super pequenininho. Então aqui, ó, olha a iluminação como ficou bacana. E a gente não tem nada de espelho solto, nada de iluminação embaixo do espelho. A gente tem iluminação de baixo pra cima. E aqui na parte interna do banheiro, a gente tem mais misturas de revestimentos. O piso que foi feito em todo o ambiente, que é esse cerâmico, que tem várias tonalidades, tá vendo? Ele é bem mais natural, ele tem tonalidades de terracota. E eu, inclusive, ouvi o Maurício Arruda comentando que esse acabamento aqui foi intencional. Eles fizeram 2 tamanhos de junta, né? Então a gente fez, aqui eles têm essa junta mais estreitinha, provavelmente de 1 centímetro, e aqui eles têm uma junta grandona de 3 centímetros, exatamente para dar essa ideia de ter esse piso diferenciado. E aí a gente também tem o revestimento verde, e eles têm esse contraste super diferente, né? São 3 revestimentos que têm, vamos dizer, estilos muito diferentes. Esse daqui é um revestimento mais rústico, esse é um moderno e aquele é um clássico. E olha como eles ficam harmônicos no ambiente. Esse aqui é o ambiente da Patrícia Ragobian. A Patrícia é uma arquiteta que eu gosto muito das referências, ela tem um estilo muito marcante, que eu lembro inclusive das últimas Casa Cor que a gente viu ela, eu gosto bastante. O que eu amei aqui? Bom, primeiro que a gente tem um ambiente leve, muito clarinho, então todo o sofá e as poltronas têm esse tom de off-white. Só que ele tá um off-white mais pro bege. A gente tem um tapete orgânico, o sofá orgânico, e aí a gente tem o contraponto das linhas retas. Todo esse painel com essa madeira escura, ele faz um aparador na parte de cima, ó, que ele acaba criando um elemento decorativo. Então ele tem uma prateleira de fora a fora. Isso aqui eu adoro, que é uma coisa que ela também traz muito, o quadro fazendo metade e metade. Então o quadro ele não tá na mesma superfície. Ele cria um contraste mais pra frente do quadro. Aqui, a gente seguindo, né, para a área da cozinha, que para mim é a parte preferida do ambiente, a gente tem também uma mesa orgânica. Essa iluminação, que é uma iluminação que eu mostrei bastante nos outros ambientes, que é uma iluminação da Interlight, a gente tem essa mistura, né, tanto da iluminação branca quanto desses pendentes pretos que saem do teto e dá essa impressão de medusa, assim, sabe, uma coisa mais bagunçada, que eu achei super interessante. Eu amei a parte da cozinha. Assim, pra mim, a cozinha dela foi uma das minhas preferidas da Casa Cor. Vou falar por quê.
Primeiro a gente tá usando aqui Eita! Primeiro que ela tá usando aqui MDF, que é o Pérola Urbana. Quem gosta de nude, janduia, off-white, isso é uma ótima opção. Ele é um rosé bem clarinho, que ele tem um leve brilho, então eu gosto bastante. Outra coisa que eu amei que ela fez aqui. Reparem que a gente não tem saia, olhem só. A saia, ela está aqui com 2 centímetros, só que o armário está escondendo e aonde a gente tem a cuba, ela fez uma saia grandona, que dá a impressão que a gente tem uma Farm Sink, sabe aquela Farm Sink super cara, que, ai, será que a gente coloca, será que a gente não coloca? Olha a ideia que bacana, ela desceu com a saia, dando a impressão de que a gente tem uma Farm Sink. E no restante a gente não tem saia. Ah, Rafa, mas isso funciona numa casa? Putz, sinceramente, na área molhada, só se você tiver um beiralzinho aqui por dentro, tá? De pedra, porque isso aqui, durante o uso, vai molhar, vai estufar esse armário. Então, assim, tá lindo, tá conceitual. Se quiser fazer num projeto realista, eu faria com alguns ajustes, né, em termos, porque a gente tem que ter uma proteção aqui para esse armário, mas a ideia ficou muito bacana. Outra coisa que eu achei legal, ela usa uma área seca que vai até lá atrás, e aí ela tem a calha úmida com um pouquinho mais de altura, ó, ela tem um dentinho para calha úmida. E junto com isso, qual que é a ideia da calha úmida mais alta? É que ela tem as prateleiras saindo dessa calha úmida. Olha que efeito bacana que dá na cozinha. Você tem um apoio, aqui atrás você pode colocar copos, pratos de sobremesa que são um pouco menores. Até mesmo aqui, né, os temperos. Lógico, você precisa ter uma cozinha um pouco maior para poder fazer, então aqui a gente tem provavelmente uns 70, 75 centímetros de área de bancada, mas eu gostei muito da ideia porque a gente não fica com aquela parede chapada com revestimento e só um armário superior. A gente tem todo um decorativo aqui. Outra coisa que eu também adorei dela é que ela tem essas portas, então como a ideia de um estúdio, por exemplo, uma cozinha gourmet que você às vezes quer fechar, uma cozinha que é integrada com a sala, ó, ela fez umas portas que são assimétricas, então os desenhos delas são diferenciados, aqui tem 2 pontos, aqui tem outros, e essa trama de uma palha bem mais larga, sabe também, que ela não fecha a cozinha, ela só dá esse efeito e deixa a iluminação também da cozinha interessante. Outro ponto que eu achei muito interessante aqui, que eu tô falando bastante hoje, é a iluminação. Vocês perceberam que eu aprendi muito sobre iluminação, né, depois que eu fiz o curso. Mas olha só, ela colocou só um perfil de LED aqui dentro desse pórtico, que foi criado com tinta, e eu achei que ficou muito bem iluminado. Então a gente não precisou, ó, aqui também, ó, na parte de trás da prateleira que eu mostrei em outros ambientes também. A portinha não quer. E outra coisa que eu também reparei aqui, que também foi usado em outros ambientes que eu já mostrei, a prateleira não tem a iluminação para baixo. Ela tá solta do fundo, então lá no fundo eles têm um porcelanato cinza e ela tá solta, ó, aqui ó, em torno de 5 centímetros e a iluminação tá atrás da prateleira. O que que é legal? Reflete naquele porcelanato e ilumina um geral, ilumina a parede, ilumina a ideia dessas prateleiras. Então a gente não tem mais a iluminação tão voltada para as coisas, né, para os elementos da pia. E a gente tem uma ótima iluminação aqui com esse perfil de LED. Essa cor que eu amei, que faz uma combinação super legal com a Pérola Urbana, chama Biscoito de Amêndoa da Coral. Eu achei linda, gente, é um rosa queimado, tão bonito, que ele tá super interessante. Decora aí, hein? Guarda esse nome. Outra coisa que eu achei muito interessante, se vocês repararam, além do Pérola Urbana, eles usaram uma outra textura. Eles usaram esse acabamento parece um linho, gente. Ficou muito legal, porque mesmo sendo uma cozinha, a gente tem uma textura de aconchego, né? Então aqui, por exemplo, que ela fez uma parte de forno, torre de fornos, não é uma torre de fornos vertical. Olha só que bacana, ela fez horizontal e ela criou esse elemento todo que faz parte de uma cristaleira. Então eu achei a ideia sensacional da cozinha. Eu adorei o ambiente dela por completo, mas a cozinha pra mim foi o ponto principal. E agora eu quero mostrar pra vocês o outro lado do ambiente. Então a cozinha, eu vou deixar aqui pra vocês os detalhes.
ambiente da Patrícia, ele é bem grande, então tem uma área de sala, cozinha e aqui na parte de cima tem um quarto com banheiro. O quarto, ele é um quarto clean, tem uma parede branca, um quadro, um painel aqui amadeirado na parte de trás, mas o que mais me chamou a atenção foi a área do banheiro, que a gente tem essa estrutura de serralheria, que é uma coisa que eu gosto muito de usar, que ela tem formatos assimétricos, olha, a gente tem um desenho super legal, alguns estão vazados, então a ideia de usar talvez dividindo uma cozinha, por exemplo, não precisaria ter esses elementos vazados. E olhem que bacana, o vidro canelado ele está sendo usado em duas posições aqui, ele está sendo usado na vertical e na horizontal, então ela cria essa volumetria interessante para o painel, né? Quando a gente está com ele fechado, dá a ideia de um painel e não só de uma porta. Então, gostei muito dessa ideia. Gostei bastante também, que vocês devem ter reparado num outro ambiente que eu mostrei, que o piso de madeira, ele entra nos banheiros e a gente tem porcelanato. E a gente tem porcelanato só aonde é a área molhada, então na área da bacia e na área do box. E aqui ela optou por um porcelanato cinza bem clarinho, super bacana. Na parte do espelho, olha que legal, a gente tem um espelho mais solto, com iluminação indireta na parte de trás. Isso aqui é interessante, é uma iluminação legal, mas não para maquiagem, tá? Lembrem sempre, maquiagem sempre iluminação frontal. Direto aqui a gente teria que ter um perfil de LED. Essa iluminação ela fica um pouco mais aconchegante, fica legal, mas ela não dá o efeito que a gente precisa para maquiagem. Outra coisa que eu gostei daqui, mistura dos elementos, o porcelanato cinza e ao mesmo tempo ela tem aqui uma pedra toda esculpida, né, que ela fez esse desenho todo aqui nas duas laterais, com uma bancadona. E embaixo, ó, ela vem com uma peça de Silestone, que é branca, que vem de fora a fora e acaba entrando aqui na área do box, criando um banco. Então, esse banheiro ele ficou bem interessante. Se a gente tem um banheiro comprido, ela conseguiu inclusive fazer a divisão desse banheiro através desse pórtico. E outra coisa que eu gostei bastante aqui foi essa ideia da prateleira lateral, que é um nicho, só que reparem que ele não é horizontal, ele é um nicho vertical, super estreitinho, ele sai com a borda um pouquinho para fora. Olha só, detalhes super pequenos que fazem muita diferença. E ela colocou as prateleiras em vidro, olha só. Sabe como a gente fazia antigamente, que a gente usava prateleira de vidro? Foi o que foi feito aqui, um nicho vertical com as prateleiras em vidro opaco. Esse aqui é o ambiente do Lucas Takaoka, também escolhi ele porque é um ambiente bem diferente do que vocês viram até agora. É um ambiente bem claro, então a gente tem um ambiente bem monocromático, a gente tem os tons como tom sobre tom, então a gente tem esse bege no piso, que é um piso da Cosentino, um Decton, em todo o ambiente, e as paredes a gente tem esse tom de bege, que também vai para o teto. E olha como que é legal, ele ficou um ambiente bem fechado. E também, que a gente pode reparar, que eu acho que é um dos únicos ambientes que eu vi que não tem sofá orgânico. A gente tem aqui linhas retas na área da prateleira. As prateleiras com aquele mesmo detalhe, que a gente tem a prateleira marcada e a iluminação na parte de trás. E olha como ilumina legal, ilumina a parte de trás da prateleira e não os objetos. Então a gente tem esses elementos com tom sobre tom, a madeira escura, mas eu fiquei encantada com essa parte do ambiente. Ele desenvolveu aqui uma área de jardim, um jardim de inverno. Só que você quando olha, parece que isso aqui é aberto em cima. E isso não é uma iluminação natural, gente. Isso foi feito com uma tela tensionada, olha só. Só que quando a gente olha, realmente dá uma impressão de que a gente está na área externa, que isso aqui faz parte da área externa. E não é. Isso aqui é só a ideia que dá essa iluminação, que é com a tela tensionada. Aqui a gente tem uma pequena cozinha, e essa cozinha, ela tá bem minimalista. É uma cozinha super clean, com uma bancada toda reta aqui. Uma área aqui bem aberta na parte de baixo. Aqui uma coisa que eu gosto bastante, esse nicho, né, que envolve a marcenaria e faz a área de bancada, de cuba. A iluminação
aqui, ó, sempre em direta, então na prateleira, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, com o amadeirado um pouquinho mais escuro. E de novo, a gente tem só linhas retas aqui. O que ele fez aqui curvo? O teto. Então o teto ele abraça, ó, aqui ele faz a curva, assim como na área que a gente tem, ó, o desenho, né, da vegetação, também faz essa área curva. Então é um ambiente super claro, um ambiente leve, neutro. O quarto dele também, ó, a parte de home office, ele deu um pouquinho mais de, ele aqueceu um pouquinho mais com a madeira na parede, as prateleiras aqui na lateral. O painel, ó, ele segue a mesma altura aqui do home office. Uma coisa que eu gosto bastante, que tá usando muito, tá, é esse tecido, que é o bouclé. É um tecido que ele parece que a gente desfiou, que a gente usou bastante, ó, o linho, e ele dá essa cara de usado mesmo, mas é um tecido super chique, tá? Sofisticadérrimo agora, tá super na moda, e ele nessa tonalidade é chiquérrimo. Aqui, esse ambiente, eu gostei muito porque ele tem ideias diferentes. Não é um ambiente que eu usaria, por exemplo, que eu faria, porque eu acho que é um ambiente muito claro, muito clássico, muito neutro, mas ao mesmo tempo eu acho que ele tem ideias diferentes. E realmente, assim, a principal ideia daqui, pra mim, foi esse jardim de inverno com essa ideia de iluminação natural. E a área do banheiro não poderia ser diferente, super clean. A gente tem uma bancada, olha que bacana, uma bancada inteira de fora a fora, provavelmente tem ferros ali segurando isso, porque olha como ela é extensa, toda no Decton. Na parte de baixo tem só um pequeno acabamento de marcenaria. Então é tudo muito clean, muito leve, e a gente tem ideias interessantes que a gente pode usar em outros ambientes. Eu tô aqui no ambiente da Sabrina Salles, que foi um dos meus preferidos. Eu gostei muito dele, eu fiquei encantada. Primeiro que a gente começa com essa área toda que a gente tem, um pergolado em ferro, então ele dá uma impressão mais industrial, só que parece muito que você está numa área externa, porque ele tem essas plantas, essa iluminação indireta que tá ali no próprio pergolado. Olha que interessante, o pergolado tem iluminação voltada para cima. Esse piso de porcelanato da Portobello, que ele encontra com outro piso, eu achei super bacana. É uma coisa que a gente gosta de fazer nos nossos projetos, mas eu gostei que esse daqui é um piso um pouco mais rústico. E ele entra nesse piso que parece esses granilites, né, essa pedra. Então eu adorei. Aqui é para ser a ideia de uma cozinha gourmet. O que ela fez? Olha a espessura dessa pedra. Ela fez a pedra, que ela é inclinada, né? Então ela tem uma angulação para ficar super fininha, e é uma pedra toda em formato orgânico. Só que ali, em compensação, a gente tem bastante as linhas retas. Então a gente tem uma cozinha que é muito mais realista, né? Uma cozinha que tem a parte de cima toda em vidro. Isso aqui seria super legal para uma área de lazer, sabe? Com muitas banquetas para receber amigos. Então eu achei que tem uma ideia super aconchegante. Aqui na área da cozinha, eu achei legal porque a gente tem, olha só, todos os acabamentos, essas molduras com o vidro no meio, a iluminação como se fosse uma cristaleira, que é uma ideia que a gente consegue usar nos nossos projetos também. Então eu achei assim que ficou muito bonito. Eu gosto muito quando eles usam esse frontão no mesmo acabamento da pedra, que a pedra aqui, ela tá como protagonista, então ela tem um choque muito grande. Você entra e você vê a pedra e ela tá muito marcante, o que é bem legal. E aqui ela fez um pórtico, que eu adoro, vocês já sabem, e aí você entra numa área de jantar aqui, de estar, assim, muito legal. Primeiro, ela criou uma janela com tela tensionada, que faz uma iluminação bem agradável. Ela fez toda essa parte em tijolinho, que também deixa o ambiente aconchegante. Ela usou o verde aqui como um ponto de cor, porque esse ambiente ficou bem clean. E aí, o que eu gostei muito, muito daqui foi, ela não pôs pendente, gente, no centro da mesa.
ela pegou um pendente lateral e fez foco na mesa. Olha que lindo que ficou. Achei assim super diferente, bem usual, a gente consegue usar. É uma coisa que dá para levar para nossa realidade, para colocar nos nossos projetos. Essa área aqui de sala, super legal, uma sala de almoço, uma sala de jantar que fica aconchegante, bem iluminada. E ela também fez esse mesmo contraponto que ela pôs aqui da pintura, né, da cadeira verde, ela tem no quadro. Então o quadro, ele traz as mesmas tonalidades. A parede dela tem uma textura de cimento queimado, só que em rosa, em um rosinha queimado. No quadro a gente tem o rosa queimado no fundo, o verde, o laranja que tem na pedra. Então eu achei super legal que esse quadro ele interage e cria uma harmonia de todo o ambiente. Acho que esse que realmente foi um dos meus ambientes preferidos. Achei ele com muita personalidade, ao mesmo tempo a gente consegue usar muito os elementos dele nos nossos projetos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu selecionei 10 ambientes que eu amei aqui da Casa Cor. E eu gostei de mostrar para vocês ambientes diferenciados, não só um pouquinho do mesmo, né? Então tem ambientes claros, tem neutros, tem coloridos, tem de tudo um pouco para vocês se inspirarem e conseguirem usar aí na sua casa, no seu novo projeto. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, curte, comenta, compartilha e até o próximo!